Em um vale escondido vivia uma jovem unicórnio chamada Luma. Seu chifre não era um chifre qualquer, brilhava e mudava de cor conforme seus sentimentos. Rosa quando estava feliz, azul quando estava calma, cinza quando ficava zangada e dourado quando se emocionava de verdade. Luma tinha um segredo. Todas as noites pintava sonhos no céu. Com um toque do seu chifre surgiam castelos de caramelo, dragões que faziam cócegas em vez de soltar fogo, ou rios que, em vez de água, tinham chocolate quente. As crianças dormiam felizes sob aquele espetáculo. Pintar sonhos? Zombou um unicórnio mais velho com voz arrogante. Bah, isso não serve para nada, riso zombeteiro. Sim, acrescentou outro. Talvez assim você pare de viver com a cabeça nas nuvens. Mais risadas. Bem, tecnicamente eu estou nas nuvens, respondeu Luma com um sorrisinho sarcástico. Os outros riram com arrogância e se afastaram trotando. Luma tentou rir também, mas algo dentro dela se encolheu. Naquela noite, quando tentou pintar, seu chifre mal soltou algumas faíscas apagadas. Ótimo, murmurou. Agora sou oficialmente uma unicórnio lanterna de baixa voltagem. Escondeu-se na floresta, cabisbaixa. E lá, ela ouviu a voz profunda de uma coruja anciã. Ora, ora, disse do galho. E quem é essa nuvem com patas? Não estou de humor, coruja, bufou Luma. Isso já percebi. Seu chifre parece uma lâmpada queimada. Luma ergueu a cabeça. Não tem graça. Pra mim tem, respondeu a coruja, dando de ombros. Mas o importante é que sua luz depende do que você carrega dentro. Nesse momento, um soluço interrompeu a conversa. Da aldeia próxima vinha o choro de um menino. Mamãe diz que monstros não existem, mas eu sei que debaixo da minha cama vive um com 7 olhos, lamentava-se. Luma riu sem querer. Com 7 olhos, ele teria que ir ao oftalmologista todos os dias, sussurrou. O menino levantou a cabeça, surpreso. Quem está aí? Apenas uma unicórnio entediada, respondeu Luma, aparecendo na sua janela. Janela se abrindo suavemente, o menino parou de chorar fascinado. Um unicórnio de verdade? Bem, de verdade não. Sou um pouco estranha. E sem pensar 2 vezes, Luma começou a desenhar com seu chifre. Estrelas formando um escudo brilhante. Um dragão bocejando de tanto sono. E um monstro com 7 olhos, usando pijama e segurando um ursinho de pelúcia. O menino riu tão alto que esqueceu o medo. E naquele momento, o chifre de Luma explodiu em uma luz dourada tão intensa que iluminou toda a aldeia. O céu se encheu de sonhos ainda mais belos. Um arco-íris que dava 3 voltas no mundo. Peixes nadando entre as estrelas. Um castelo flutuante cheio de balanços. O menino, já tranquilo, se cobriu com as mantas. Obrigado, unicórnio esquisito. De nada, humano medroso, respondeu ela com um sorriso. Naquela noite, Luma entendeu que seu poder não era impressionar os outros unicórnios, mas sim fazer rir e sonhar aqueles que mais precisavam. O ouriço que queria abraçar. No coração da floresta vivia Eri, um pequeno ouriço simpático, curioso e com um grande problema. Ele adorava abraços. Eri via os esquilos se apertando, os coelhos se aconchegando para dormir quentinhos, até os ursos se abraçando depois do inverno. E ele suspirava de longe. Ah, quem me dera poder abraçar também. Mas havia um pequeno detalhe. Ele era cheio de espinhos. Na primeira vez que tentou, correu animado para o seu melhor amigo, o ratinho Tico. Vem cá, Tico, gritou. O ratinho abriu os braços e ploc, saiu voando com o rabo cheio de furinhos. Ai, 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 reclamou, fugindo apressado. Eri ficou triste olhando seus espinhos. Será que nunca vou conseguir dar um abraço? Pensou. Mas ele não desistiu. No dia seguinte tentou se cobrir com folhas.
mas elas caíram e ele acabou espetando uma borboleta distraída. Depois, enrolou-se num cobertor de musgo e o deixou todo rasgado. Por fim, tentou colocar balões ao redor do corpo e todos estouraram com um bum, 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 que fez a floresta inteira rir. Eri suspirou. Nada dá certo. Talvez eu não tenha nascido para abraçar. Até que, certa tarde, uma velha tartaruga chamada Tuga se aproximou. Por que essa carinha triste, pequeno? Eu só queria dar abraços, mas todos fogem porque eu espeto. A tartaruga sorriu e fez um carinho em sua cabeça com a patinha dura. Eu também tenho uma carapaça, disse ela. No começo achavam que eu não podia dar carinho, mas descobri que, se faço devagar e com cuidado, posso dar abraços maravilhosos. Eri arregalou os olhos. De verdade? Acha que eu também posso? Claro, respondeu Tuga. Abraços não são de força, são de paciência. Animado, Eri foi até Tico, que ainda tinha uns curativos no rabo. Tico, quer tentar de novo? Prometo fazer com cuidado. Tico hesitou, mas acabou aceitando. Eri se aproximou bem devagar, fechou os olhos e o abraçou. Dessa vez, nenhum espinho. Apenas um abraço suave, quentinho e cheio de amor. Tico sorriu emocionado. Você conseguiu, Eri! Foi o abraço perfeito! Logo, a notícia se espalhou pela floresta. A esquila veio, depois o coelho, até o urso grandão quis experimentar. Todos queriam um abraço especial do ouriço. Eri se tornou o abraço mais querido da floresta. Não por ser o maior, nem o mais macio, mas porque cada abraço seu era cheio de cuidado e ternura. Desde então, Eri nunca mais se comparou aos outros. Descobriu que o importante não é ser igual, mas encontrar seu próprio jeito de amar. Luma e o erro que se tornou magia. Em um vale escondido, onde as noites eram tão silenciosas que até as estrelas pareciam bocejar antes de dormir, vivia Luma, uma jovem unicórnio com um chifre muito especial. Nem sempre ele brilhava da mesma forma. Algumas noites reluzia intensamente e outras mal acendia, como se duvidasse de si mesma. Naquela noite Luma estava nervosa. Ela havia decidido que era hora de pintar o sonho mais bonito de todos. Não qualquer sonho, o mais bonito. Ela passou o dia inteiro pensando em cada detalhe. Cores exatas, formas perfeitas, um céu impecável. Nada poderia dar errado. Quando levantou o chifre, a magia começou a fluir. Um castelo apareceu entre as estrelas, embora uma torre estivesse um pouco torta. Um rio de chocolate começou a correr rápido demais pelo céu. Um dragão surgiu das nuvens tão surpreso que parecia não saber como tinha chegado ali. Luma parou. Isso não era o que ela havia imaginado. Tentou consertar, depois apagar, depois começar de novo, mas quanto mais tentava, mais caótico ficava. O brilho de seu chifre diminuiu um pouco. Um pensamento pesado e frio se instalou em sua mente. Se não pudesse fazer perfeito, talvez fosse melhor não tentar. E pela primeira vez em muito tempo, o céu ficou vazio de sonhos. Então apareceram as manchas, uma após a outra, escuras e irregulares. Luma olhou para cima e viu um raposo andando calmamente, deixando pegadas de tinta por todo o lugar, como se o chão fosse uma página que não podia evitar manchar. O raposo parecia encantado com a bagunça que se estava fazendo. Sem nenhum sinal de vergonha, explicou que isso era muito comum em sua vida. Chamava-se Brisna e cometer erros era quase sua especialidade. Luma franziu a testa. Para ela, erros não eram motivo de riso. Brisna, por outro lado, parecia pensar diferente. Cada passo torto, cada mancha inesperada lhe arrancava um sorriso, como se o caos fosse algo digno de celebrar. Ele deu uma volta sobre si mesmo, deixando uma enorme mancha preta no chão, orgulhoso como quem assina uma obra-prima. Estava horrível, e ainda assim funcionava. Luma não pôde evitar um pequeno riso tímido. Brisna se acomodou ao lado dela, convencido de que o verdadeiro problema não era errar,
mas tentar ser perfeito, porque quando se obceca em não falhar, esquece-se de aproveitar, de tentar, de brincar. E se desse errado, Brisna pensou, ao menos seria interessante. A ideia era tão absurda que se tornou irresistível, pintar o pior sonho possível, o mais desastroso, ridículo, que ninguém jamais tentaria consertar. Luma levantou o chifre sem pensar muito, nuvens com meias penduradas, um elefante flutuando de cabeça para baixo, o sol espirrando a cada poucos segundos. Era ridículo. E pela primeira vez em toda a noite, Luma riu de verdade. Mas a risada durou pouco. A lembrança voltou silenciosa. As provocações, os olhares, a sensação de não ser suficiente. O medo de que voltasse a acontecer. Brisna não disse nada, apenas deixou uma última pegada de tinta ao lado dela. Às vezes, tudo o que é preciso é continuar pintando. Luma fechou os olhos e pintou. Não apagou nada, não corrigiu nada. Deixou cada erro exatamente onde aconteceu. O céu se encheu de cores misturadas, formas estranhas, sonhos imperfeitos que aos poucos começaram a se encaixar. Seu chifre brilhou com uma luz calma e confiante. Todo o vale se iluminou. As crianças sorriram em suas camas. Os monstros ficaram gentis. O caos se transformou em magia. Brisna contemplou o céu bagunçado e maravilhoso, convencido de que sem erros nenhuma história valeria a pena ser contada. Luma sorriu, desta vez sem medo, e o céu imperfeito e vivo voltou a sonhar. A água viva que não sabia flutuar. No mar azulíssimo viviam muitas águas vivas. Havia águas vivas grandes e pequenas, redondas e compridas, brilhantes, transparentes, quase invisíveis. Águas vivas que flutuavam com uma elegância que parecia uma dança. Todas, menos uma. Essa água viva chamava-se Nila. E Nila tinha um problema bastante estranho para uma água viva, não sabia flutuar. Sempre que tentava subir, fazia plof e afundava. Não faz mal, sussurrava-lhe a corrente. Tenta outra vez. É isso que eu faço, respondia Nila, enchendo o seu corpinho gelatinoso, mas acabo sempre lá embaixo. Enquanto as outras flutuavam como nuvens marinhas, Nila descia, descia e descia, até Toque, o fundo do mar. No início, pensou que era só uma questão de prática. Então praticou. Muito. Esticou-se, encolheu-se, ficou bem direita, depois bem molinha, mas com determinação. Nada. Talvez flutues mal, disse uma água viva mais velha. Talvez não te concentres o suficiente, opinou outra. Ou talvez sejas diferente, sussurrou uma terceira, sem saber se isso era bom ou mal. Nila sorriu um pouquinho, mas por dentro sentia-se pesada, mesmo sabendo que as águas vivas quase não pesam nada. Sempre que via as outras dançar na água, sentia um aperto estranho na barriga. Uma mistura de vontade, frustração e uma pergunta enorme. Por que eu? Um dia, cansada de tentar, Nila deixou de reclamar. Plop, 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 até o fundo. Sentou-se numa rocha macia e suspirou. Acho que é isto, disse, olhando à volta. E então, aconteceu algo. O fundo do mar não era escuro nem triste, como ela imaginava. Era surpreendente. Havia algas que brilhavam como pequenas luzes, conchas que cantavam quando essa corrente passava, peixinhos que brincavam às escondidas entre as pedras. Um caranguejo passou a correr de lado e disse: "Cuidado com a pinça", e seguiu o seu caminho, muito sério. Nila soltou uma risadinha. "Olá", cumprimentou uma estrela do mar. "És nova aqui embaixo?" "Acho que sim", respondeu Nila. "Não sei flutuar." A estrela do mar olhou para ela com calma. "Ah", disse. "Então és perfeita para este lugar." "Perfeita?", perguntou Nila. "Mas eu não sei fazer o que todas as outras fazem." "Aqui embaixo não é preciso flutuar", respondeu a estrela. "É preciso olhar." Nila olhou, e desta vez olhou mesmo. Viu corais de cores impossíveis. Viu anêmonas que pareciam flores a respirar devagar. Viu um polvo a tentar esconder-se, embora 2 tentáculos ficassem de fora. "Ei, não olhes", protestou o polvo, envergonhado. Nila riu tão alto que quase não flutuou, mas sentiu-se leve por dentro.
Desde esse dia, Nila começou a descer até ao fundo sempre que podia. As correntes já não pareciam inimigas, eram como escorregas secretos. Descobriu caminhos escondidos, cantinhos tranquilos, lugares onde ninguém mais chegava. Que curioso, pensou um dia. Tudo o que me fazia sentir mal trouxe-me até aqui. Com o tempo, as outras águas-vivas repararam em algo. Já viram a Nila? Ela quase não tenta flutuar. Algumas decidiram descer à procura dela, e quando viram o fundo do mar, ficaram de boca aberta. Mas isto é lindo! Como nunca tínhamos visto isto? Nila olhou para elas um pouco tímida. Eu também não via, disse. Estava demasiado ocupadas a tentar ser como vocês. As águas-vivas ficaram em silêncio, e pela primeira vez nenhuma flutuou. Ficaram ali a partilhar histórias, a rir, a observar pequenas luzes que só se veem lá embaixo. Nessa noite, quando Nila se deixou levar pela corrente, aconteceu algo curioso. Não flutuou, mas já não se importava, porque não sentia mais que lhe faltava alguma coisa. Tinha encontrado o seu lugar, e desde então, no mar azulíssimo, dizem que nem todas as águas-vivas flutuam, nem todos os caminhos sobem, e nem todas as coisas bonitas estão no alto. Algumas estão exatamente onde deixas de lutar e começas a olhar. Era uma vez um dragão chamado Fideu. Ele não era comprido nem magrinho, como o nome dizia. Era redondinho, com asas tão pequenas que pareciam colheres de sorvete, e uma barriga que quicava sozinha quando ele caía, e ele caía muito, porque Fideu tinha um problema. Não sabia voar. Cada vez que tentava, se ouvia um flap, flap, ploft. O único que nunca se cansava de assistir era Trasto, um corvo preto com a voz mais zombeteira da floresta. Um dragão que não voa é como um peixe com guarda-chuva. Um dia, o rei dos ratos gigantes anunciou uma grande corrida de voo. O vencedor será o herói da floresta, chiou ele com voz fininha. Todos riram quando Fideu levantou a garra. Você voa menos que uma pedra com asas, zombou Trasto. Mas Fideu não desistiu. Todas as manhãs ele praticava. Corria, batia as asas, caía na lama e se levantava de novo. Até tentou fazer abdominais. Bem, uma. Depois se deitou e disse: a outra eu faço amanhã. Chegou o dia da corrida. As criaturas saíram voando como flechas. Fideu, por sua vez, correu, pulou e pum, no chão. Bravo, campeão do chão, gritou Trasto lá de cima. Mas Fideu tentou de novo. 1, 2, 3 vezes. E de repente, zás! Levantou do chão, cambaleando, como um balão murcho que não quer cair. Olha só! O dragão pedra está voando, disse Trasto, desta vez surpreso. Fideu chegou por último, muito depois de todos, mas cruzou a linha de chegada com as asas tremendo, a barriga roncando e um sorriso que mal cabia no rosto. O rei dos ratos olhou sério e disse: você não venceu a corrida, mas conseguiu algo que ninguém acreditava que conseguiria. Fideu piscou, coçou a barriga e respondeu: então, posso comer uns biscoitos pelo menos? O rei suspirou, e sim, teve biscoitos. Muitos. E Fideu comeu todos, é claro. O último guardião do tempo lento. Na cidade onde Léo vivia, tudo acontecia depressa demais. As portas fechavam rápido, os passos batiam no chão sem parar. As palavras saíam atropeladas e ninguém parecia ouvir até o fim de uma frase. Até o sol parecia ter pressa para se pôr, e a lua mal ficava tempo suficiente para dizer olá. Léo tinha 9 anos e por mais que tentasse, não conseguia dormir. Todas as noites se deitava, fechava os olhos e sentia o mundo correr dentro da sua cabeça. Os segundos escapavam, os minutos fugiam. Nessa noite, cansado de se virar na cama, sentou-se e olhou para o chão. Foi então que algo estranho aconteceu. A sua sombra não se levantou com ele. Primeiro pensou que fosse um truque da luz, mas a sombra demorou alguns segundos a erguer-se, como se precisasse decidir. Depois deu um passo, lento, muito lento.
enquanto Léo já estava de pé. O coração disparou. A sombra caminhou até a parede e, sem fazer ruído, atravessou-a. Léo não sentiu medo. Sentiu outra coisa, uma calma profunda, como se alguém lhe dissesse que não era preciso correr. Calçou os sapatos, abriu a porta com cuidado e seguiu a sua sombra pelo corredor, pelas escadas e até a rua vazia. A cidade dormia, mas mesmo a dormir parecia inquieta. A sombra levou-o a uma praça antiga, esquecida entre prédios modernos. No centro, onde antes havia uma fonte, erguia-se uma estrutura enorme que Léo nunca tinha visto. Um relógio gigante coberto de pó e trepadeiras. Cada tique demorava uma eternidade até o próximo. Quando Léo tocou no relógio, o mundo mudou. O ruído desapareceu. O ar ficou denso e suave. Tudo se movia devagar, como se o tempo tivesse decidido respirar fundo. Chegaste, disse uma voz profunda que vinha de todo o lado e de lado nenhum. E chegaste tarde e a tempo. À frente de Léo surgiu uma figura alta, envolta numa luz tranquila. Não parecia jovem nem velha. Os seus olhos refletiam amanheceres longos e noites sem pressa. Onde estou? Pensou Léo, pois nem precisou falar. No coração do tempo lento. Eu sou o seu guardião. Ou era. A figura mostrou-lhe o relógio. Algumas peças estavam rachadas. O tique estava cada vez mais fraco. O mundo esqueceu-se de como parar, continuou o guardião. E quando ninguém para, o tempo lento desaparece. Se o relógio parar, tudo irá tão depressa que ninguém se lembrará de quem é. Léo sentiu um aperto no peito. Pensou na sua cidade, nos rostos cansados, nas noites sem sonhos. O que posso fazer? O guardião olhou para ele com solenidade. Ser guardião por uma noite. O relógio começou a tremer. As fendas abriram-se ainda mais. Léo sentiu o peso de algo enorme pousar sobre os seus ombros, como se lhe confiassem um segredo antigo. O guardião explicou que o tempo lento não se consertava com força, magia ou ordens, apenas com atenção, com presença, com a capacidade de ficar num instante sem fugir para o seguinte. Léo sentou-se diante do relógio. No início foi difícil. Os pensamentos queriam correr, o corpo estava inquieto, mas pouco a pouco começou a ouvir o tique, o espaço entre um tique e outro, e o silêncio que os unia. Recordou momentos pequenos, uma tarde sem fazer nada, uma gargalhada que durou mais do que o esperado, um olhar que não precisou de palavras. A cada lembrança, uma fenda se fechava. Lá fora, a cidade começou a mudar. Uma criança voltou-se para observar uma formiga. Uma mãe respirou antes de responder. Um velho sorriu sem motivo. O relógio recuperou o seu ritmo. Quando o primeiro raio de sol apareceu, o guardião voltou a falar. Fizeste bem, não precisas de ficar. Léo levantou-se. Estava cansado, mas era um cansaço bom, profundo. A figura começou a desaparecer. O que acontece agora? Perguntou Léo. Agora sabes onde vive o tempo lento, e enquanto alguém se lembrar dele, nunca desaparecerá por completo. Léo piscou os olhos. Estava na sua cama. A luz do sol entrava pela janela. A cidade despertava, mas algo estava diferente. Léo fechou os olhos e abriu-os devagar. Não tinha pressa e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu antes mesmo de se levantar. A noite em que Coco fechou os 2 olhos. Na selva, dormir era uma arte difícil. O vento podia enganar, a água podia mudar, e a noite nunca prometia nada. Por isso, Coco, o crocodilo do grande rio, dormia como todos da sua espécie, com um olho fechado e o outro atento ao reflexo da lua na água. Não era medo, era costume. Sempre tinha sido assim. Coco era grande, forte e silencioso. O seu dorso parecia feito de pedras verdes e antigas, e quando respirava, o rio parecia respirar com ele. Naquela noite, porém, algo não estava bem. Coco estava ferido. Não era um ferimento grave, mas doía o suficiente para dificultar a vigilância. O corpo pesava e o olho atento fechava-se sem pedir licença. Coco apertou a mandíbula. Dormir por completo nunca tinha sido uma opção. Então ouviu um som suave, quase redondo.
A capivara saiu entre os juncos. Caminhava devagar, como se o tempo fosse mais lento à sua volta. Sentou-se perto da água, sem se aproximar demais, sem encarar. À noite o rio soa diferente, disse depois de um tempo. Não é perigoso, só fala mais baixo. Coco não respondeu, mas a sua respiração tornou-se mais calma. A capivara ficou ali, imóvel, como se a tranquilidade pudesse ser partilhada. Sem perceber, Coco começou a acompanhar o ritmo dela. Mais tarde, passos firmes fizeram estalar o chão. Era o urso, grande, largo, com cheiro de floresta. Observou Coco, observou o ferimento e não fez perguntas. Eu fico acordado, disse. Quando cuido de algo, não me distraio. E cumpriu. Cada som distante era respondido pelo movimento lento e seguro do urso. Não precisava rosnar. A sua presença dizia tudo. Está tudo bem. Coco sentiu algo estranho. Não era alívio. Era algo novo. Como se pela primeira vez não fosse o único responsável por manter a noite em ordem. Quando a lua estava alta, uma sombra silenciosa cruzou o céu. O coruja pousou num galho sobre o rio. Girou a cabeça e olhou Coco com olhos tranquilos. A noite não é inimiga, disse. Só pede paciência. As coisas mais importantes acontecem quando deixamos de vigiar com tanta força. Coco quis dizer que não sabia dormir de outra maneira, mas não disse nada. A capivara continuava ali. O urso não se movia. A coruja observava o tempo. O rio continuava a correr. Aos poucos, o olho aberto de Coco deixou de resistir. Fechou-se. E pela primeira vez de que se lembrava, Coco dormiu de verdade. Nada de mal aconteceu. A noite fez o que sempre soube fazer. Quando Coco acordou, o sol aquecia a água. O ferimento doía menos. A capivara bocejava. O urso espreguiçava-se. A coruja já tinha ido embora, mas o ar parecia mais leve. Ninguém disse nada. Não era preciso. Desde esse dia, Coco continuou forte. Continuou a cuidar do rio. Continuou a ser um crocodilo. Mas em algumas noites, apenas algumas, fechava os dois olhos. E a selva, que durante anos aprendera com ele, aprendeu também a cuidar dele. O conto terminou, mas outro virá, se você ficar por perto para escutar. Sonhe, sorria e ouça outra vez. Histórias para dormir, crianças!